Olá, chegamos aqui para mais um vídeo falando sobre uma vida de propósito, com foco aí na criação dos nossos filhos, dos adolescentes que nós temos, sobre as nossas lideranças na igreja ou dentro de casa, aí, conforme o Senhor tem nos concedido. No último capítulo, a gente começou a falar sobre como que nós fazemos para ter uma amizade com Deus, para desenvolver essa amizade com Ele. E a gente falou sobre ter uma vida de oração e ter uma vida onde você está sempre meditando na palavra do Senhor, né? Sempre mantendo o que Deus disse, a lei de Deus, né? Os seus mandamentos junto à nossa mente, ao nosso coração. Que é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente faz, não se engane. Por isso que a palavra diz, né? Cuida do seu coração, porque dele procede as fontes de vida, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai falar no capítulo 12 sobre o desenvolvimento dessa amizade com Deus. E Deus, ele diz o seguinte na sua palavra: Deus oferece amizade ao justo. Provérbios 3:32. A gente tem uma facilidade muito grande de ver Deus como o nosso Senhor, né? Como o soberano, todo-poderoso que está acima de nós e define a lei, o que é certo, o que é errado, a moral. Mas ele também quer te oferecer uma vida de amizade. E aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, versículo 8. Você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. A Valnice, ela fala muito isso, né? Você tem de Deus aquilo que ele tem de você. Então, quanto mais você se dedica a se aproximar de Deus, mais Deus irá se aproximar de você. Isso é bíblico, né? O que o Senhor está nos ensinando. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver um relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar com Ele de forma honesta os seus sentimentos e ter a confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, e se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Eu queria que você refletisse agora, né, com quem é o seu melhor amigo? Quem é a pessoa que você conversa todos os dias, que você abre seu coração? Para quem que você fala as coisas que acontecem com você? Para quem que você conta notícias boas e notícias ruins? Quantas vezes por dia você conversa com essa pessoa? Ela é a pessoa que você é amiga, né? Que você é próximo. Então você gasta tempo para desenvolver essa amizade. Mas também lembra daquela pessoa que você era tão próximo, que você convivia, que você estava sempre um na casa do outro, sempre fazia tudo junto, era a pessoa que você contava, mas a vida foi mudando, os interesses foram mudando, as pessoas foram se distanciando, e hoje é uma pessoa que você gosta, mas você não tem mais contato, né? Era aquela pessoa que vivia dentro da sua casa e hoje você raramente conversa com ela. Deus, gente, ele é da mesma forma. Se você quiser ter um relacionamento com ele, ele vai ter um relacionamento com você. Mas se você deixar ele de lado, se você escolher outras coisas para priorizar, Deus ele não vai te obrigar a ser amigo dele, né? Então, para a gente não se distanciar de Deus, a gente tem que manter ativa a nossa amizade, né? Você deve optar por ser sincero com Deus. Então, a gente já falou sobre você manter uma vida de oração, sempre conversar com Deus. Nós falamos sobre meditar na palavra de Deus, né? Pensar naquele versículo, né? Lembrando que a meditação ela não é algo transcendental, assim, que você fica numa posição falando palavras estranhas. Não. É você pensar, refletir, memorizar aquilo que Deus tem falado para você. Então, uma dica que nós falamos no vídeo anterior é pega o versículo do dia, memorize o versículo do dia, medite no versículo do dia, o que Deus está querendo te ensinar com esse versículo de hoje, tá? E o próximo passo é opte por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre as suas falhas e sobre seu sentimento. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste que você seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com Deus, jamais poderíamos ser amigo dele.
Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo dos pecadores. E aqui, né, realmente isso é um ponto muito importante. E o que a gente consegue aprender com Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que a gente consegue aprender com ele é que ele era brutalmente honesto sobre os seus sentimentos. Basta vocês lerem os Salmos. Vocês vão ver que ele era brutalmente sincero. O que estava dentro dele, ele colocava diante de Deus mesmo, sem pensar, nossa, o que que Deus vai pensar de mim se eu falar isso? Gente, Deus já sabe o que está no seu coração. Ele quer que você coloque isso para fora. Isso até, né, a psicologia vem descobrindo essas coisas, né? Quando a gente fala, quando a gente externaliza aquilo que está acontecendo com a gente, faz parte do processo de cura, né? Claro, gente, que tomem cuidado a escolher para quem você está contando as coisas. Com Deus, você pode ser 100% transparente, honesto, aquilo que está dentro do seu coração. Mas cuidado com amizades, com quem você está compartilhando a sua vida, né? O que você está dizendo, nem todo mundo está aqui para te ajudar. Escolha pessoas sábias, maduras, firmes na caminhada com Deus, pessoas ali que amam a Deus acima de qualquer coisa. Escolha essas pessoas para você confidencializar aquilo que está dentro do seu coração, para que elas possam te ajudar de acordo com a palavra de Deus. Porque, gente, infelizmente, tem gente que só tá aqui para levar a gente pro buraco, né? Acontece. E a gente que tá na adolescência, ou que tem filho na adolescência, ou que cuida de adolescente, a gente sabe que as amizades, né, que a mãe da gente sempre fala, toma cuidado com as amizades que você tem quando os filhos são adolescentes, porque eles vão te levar para o mau caminho, porque eles vão te dar conselhos ruins, porque eles vão te afastar de Deus. Isso também acontece na nossa vida adulta. Cuidado com as amizades que você tem. Talvez você já parou de escutar isso da sua mãe, do seu pai, porque você já é mãe, você já é pai, mas cuidado com as amizades que você tem. Escolha, de fato, pessoas que caminham com o Senhor. É, na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, Deus até incentiva. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando com Deus o número de 50 até 10 pessoas justas. Deus também escutou pacientemente Davi as muitas acusações de injustiça, traição, abandono. Ele não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar sua amargura diante da provação. No final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. E Deus lhe disse: Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. E meu servo Jó orará por vocês, e assim vou aceitar a oração de vocês. E, gente, o exemplo de Davi, para mim, é um exemplo maravilhoso, porque Davi, ele era humano, homem como a gente, ele errava como a gente erra, né? E ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você pega a história de Davi e a história de Saul, vocês vão ver claramente que a diferença em Davi era que ele se arrependia e que ele era honesto com as situações. Então, quando Saul foi confrontado, que ele desobedece a Deus ali na batalha, ele era para destruir tudo e ele pega espolhos, ele poupa a vida do rei. Quando Samuel o confronta, Saul, o que você fez? Saul mente pro profeta. Saul mente para Deus. Saul, né, diz que ele não, que isso, fiz tudo que o Senhor mandou. Eu? Que isso? Jamais. Davi, quando ele trai, quando ele fica com Betseba, quando ele mata Urias, e o profeta chega para confrontar Davi, Davi cai de joelhos e diz: Eu pequei, eu pequei. Ele não mente para Deus, ele reconhece pobre pecador que ele era. Essa é a diferença. Então eu te convido, gente, a ser como Davi. A gente vai errar, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente errou e pedir perdão, tanto para as pessoas quanto para Deus. Esse é um exercício. Eu sei que às vezes a pessoa deve estar assim, nossa, mas desce até lá. Desce, eu sei que desce. Mas a gente tem que aprender a pedir perdão e a abençoar aquela pessoa. Ah, mas não foi eu que errei, foi ele que errou. Beleza, perdoa e abençoa. Não interessa quem foi que errou, Deus te mandou dar outra face. Ele não nos chamou para ser igual a todo mundo, que fica aí com rancor, que fica falando mal dos outros. Ele nos chamou para ser diferentes, né? É,
Então, Deus continua. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera. Tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo? Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. E o Eterno respondeu: minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se a tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma poderia saber se estás comigo nisso? Comigo e com o teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem. Você é especial para mim e eu conheço você pelo nome. Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem sombra de dúvidas. A verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. E aqui, pessoal, como nós estamos com foco, claro que isso aqui tem nos edificado, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, primeiro a gente muda, né? Deus trabalha na gente. Quanto mais a gente lê, mais Deus fala ao nosso coração. Quando a gente explica para outra coisa, mais Deus fala ao nosso coração. Deus vai tratando com a gente primeiro, com a gente que está aqui falando sobre Ele. Mas como a gente está falando sobre adolescentes aqui nessa série de vídeos, muitos pais têm criado problemas nos relacionamentos com seus filhos, pois eles têm tentado ser amigos dos filhos ao invés de pais. Mas eu quero destacar aqui que não é só amigo do filho, mas ele não é um amigo sincero. Porque o pai que ele tenta hoje substituir a sua autoridade com o seu filho, a sua posição de pai pelo amigo legal, ele não está sendo um amigo sincero. Porque o amigo sincero, gente, é aquele que olha para você e fala assim: Isabela, isso aqui que você está fazendo não é legal. Aqui não está certo. Você precisa mudar isso em você. Não está certo falar assim com as pessoas, não está certo agir dessa forma. Então, se você é o amigo do seu filho, o amiguinho oba-oba, que só serve para dar tapinha nas costas, dar dinheirinho para passeio e levar para lugar legal, você não está sendo nem amigo do seu filho, você está sendo um pior inimigo, porque você não está dizendo para o seu filho que ele precisa mudar. E na hora que ele chegar na vida lá fora, você pode ter certeza que alguém vai dizer para ele que ele está errado e que ele não deveria estar fazendo isso, mas a vida não ensina da mesma forma, porque a vida não tem amor, né? A pessoa que está lá do lado de fora, ela não ama o seu filho. Então, se você ama o seu filho, exerça o seu papel de pai, de mãe, de autoridade sobre a vida do seu filho. Diga para ele o que está certo, o que está errado, em amor. Tá? Eu não estou dizendo para você usar palavras de condenação, já falei isso algumas vezes. Você não vai dizer para o seu filho, tá vendo? Você não faz nada certo. Olha aqui, olha como você está errado. Nossa, mas você é um imprestável, você é burro. Não, você não vai fazer isso com o seu filho. Você não vai usar a sua boca para ser boca de Satanás na vida do seu filho, amaldiçoando ele. Mas você vai corrigi-lo nos caminhos do Senhor em amor. Assim como Deus também te corrige em amor, assim como Deus me corrige em amor. Deus não vira para mim e fala assim, Isabela, você é uma das coisas mais imprestáveis que eu já fiz nessa criação, por mais que possa ser verdade, inclusive, né? Mas Deus em amor nos corrige. Olha, isso aqui, Isabela, não tá legal. Isso aqui você precisa mudar. E eu te amo. E por eu te amar, eu estou te dizendo que isso aqui não ficou legal. Isso aqui você precisa mudar. Então, ajam com amor com seus filhos, ame eles de verdade. Você pode ser amigo do seu filho, você pode ser um confidente, você pode escutar
ele, você pode ajudá-lo, você pode ter atividades que você faça junto. É aconselhável, recomendado que você tenha essas formas de se comunicar e relacionar com seu filho, mas acima de tudo, lembre-se que você é pai e mãe e você precisa corrigir o seu filho nos caminhos do Senhor. Em amor, com atitudes de amor e nunca com palavras de condenação. Se você usava, peça perdão para o seu filho, para sua filha, as palavras de condenação que você lançou contra a vida deles e repreenda cada palavra de maldição que você lançou, porque o reino espiritual, a nossa palavra são sementes, sementes que nascem. Então, se você não quer ver o seu filho ser aquilo que você disse, repreenda, cancele as palavras de maldição que você lançou e peça perdão. Não adianta só não fazer mais, tá? Você precisa ir lá e pedir perdão para o seu filho pelo aquilo que você disse. Quem sabe você precisa confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus, em certas áreas da sua vida nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, oração que não foram respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fosse Deus. Eu achei essa frase sensacional. Vocês devem lembrar daquele filme Todo-Poderoso, Jim Carrey, fez muito sucesso na época que lançou, né? Excelente filme, muito bom. Mas não é um filme cristão. Mas ele tem uma crítica que eu acho que cabe muito bem aqui. Quando o Jim Carrey ele assume a posição ali de Deus, né? Deus dá ali poder para ele ouvir as orações das pessoas, as reclamações, as injustiças, tudo que tá acontecendo, ele fica louco, né? E ele fala: Meu Deus, como você consegue escutar todas essas pessoas? Ele falou: Não, eu não te dei todas as pessoas, eu te dei só a sua cidade, né? E ele já tava ficando maluco, como que ele atenderia todas as pessoas? Mas a gente, muitas vezes, a gente se sente assim, né? Nossa, se eu tivesse no lugar de Deus, eu teria tomado uma decisão diferente. Deus não foi justo comigo porque ele não respondeu essa minha oração, ou porque ele me fez assim, ou porque aconteceu essa situação do passado, ou porque aconteceu isso. Mas a nossa visão, ela é limitada. A gente não tem a visão do todo, a gente não sabe tudo que está acontecendo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas que estão à nossa volta, a gente não conhece todas as histórias delas, a gente não conhece o dia delas amanhã, mas Deus sabe. E Ele é capaz de usar até mesmo uma história triste, até mesmo uma situação ruim, para mudar a vida de alguém, para alcançar as pessoas. Você pega lá nessa série que a gente falou sobre o Nick, né? E ele nasceu sem pés e braços, e o livro dele chama Sendo Mãos e Pés de Jesus, e ele não tem mãos e pés. Mas por ele não ter mãos e pés, ele alcançou milhares de pessoas. E ele foi em mais de 80 países pregar a palavra de Deus, porque ele não tem mão e pé. Então, assim, às vezes a gente acha que uma coisa ruim que acontece com a gente ela destruiu a nossa vida, mas Deus consegue pegar aquilo que foi destruído, transformar em algo novo e pegar esse algo novo e mudar a vida de alguém que foi destruída. Gente, infelizmente nós vivemos no mundo e no mundo nós teremos aflições, porque o príncipe desse mundo, Satanás, ele está aqui para roubar, matar e destruir. Situações adversas, elas vão acontecer, mas Deus consegue pegar essa situação adversa e transformar em algo novo. É, Quando você pega a história da Joyce Meyer, que foi estuprada pelo próprio pai, pelo próprio irmão, pelo tio, que foi abusada durante anos, e você vê hoje a pregação as pregações que ela faz para alcançar pessoas que passaram pela mesma situação que ela, querido, Deus pode usar aquilo que foi dor na sua vida para ser luz na vida do próximo. Lembre-se, o foco não é sobre você, você está aqui pelos outros também. As pessoas frequentemente culpam a Deus por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Buckles chama de seu rompimento oculto com Deus. É ali que você começa a se afastar de Deus, se afastar da igreja. E muitas vezes, gente, é necessário que a gente perdoe a Deus. Não que Deus precise de perdão, porque Deus é perfeito, ele não erra. Mas você, no seu coração, criou um ressentimento contra Deus. Então você precisa liberar perdão e apagar esse ressentimento que você mesmo colocou no seu coração. E a amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Porque eu iria querer ser amigo de Deus se ele permitiu que isso acontecesse comigo?
O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, no entanto, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó. Jó perdeu tudo. Asaf, Jeremias, Noemi. Noemi perdeu o marido e os dois filhos. Você tem noção? Eu não estou falando para a maior parte das pessoas, imagina que para pais. Imagina você perder os seus dois filhos. Você fica sozinha no mundo, né? E Noemi mesmo diz: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, que significa amarga. Mas Deus consegue fazer tudo novo. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, de fúria, de dúvidas, de medo, de ressentimento, de sofrimento intenso, combinados com ações de graça, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas nos Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, você percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que você está sentindo. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas, conto para ele todos os meus aborrecimentos. Eu estou totalmente abatido. Lembre-se, Davi era um homem segundo o coração de Deus. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, como Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas. Em vez de mascarar seus receios com frases feitas, eles expressam a sincera e aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. E o próximo passo é: devemos optar por obedecer a Deus pela fé. Então, a gente falou sobre oração, uma vida de oração. Lembrando que você não precisa ficar falando longas e longas frases prontas, igual você vê outras pessoas fazendo, mas você dizendo de forma sincera, orando o tempo todo, né? Você está trabalhando, você pode orar, você pode adorar a Deus, você pode glorificar com frases curtas, com aquilo que você está sentindo naquele momento, de forma honesta, clara, meditando na palavra de Deus e agora obedecendo. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que ele diz, mesmo sem compreender, sua amizade com ele se aprofunda. Normalmente não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada aos relacionamentos com os pais, com o chefe, com alguém, com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou de amigos podia se referir aos amigos do rei, privilégios especiais. Eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, nem por medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, por culpa ou por medo de serem punidos. Ah, eu obedeço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor, e nossa obediência nos traz alegria. E tem uma pregação que eu estava escutando do Luciano Subirá, falando sobre como ouvir o Espírito Santo, e ele fala que quando Deus te dá uma ordem, ele não vai te dar outra até que você obedeça a primeira que tenha sido dita. Eu achei isso super interessante. Então, a sua obediência, a sua intimidade com Deus, ela vai crescendo à medida que você vai obedecendo. E muitas vezes a gente não sabe por quê. Muitas vezes a gente não sabe por que que a gente faz certas coisas, por que que Deus nos pede certas renúncias ou atitudes. Mas a gente só vai ter mais de Deus quando a gente fizer aquilo que Ele já nos pediu primeiro. Se a gente não foi fiel no pouco, se Deus te pediu para você dar um arroz pro vizinho e você não foi, porque, fiquei com vergonha, que isso lá, sei lá, deve ser loucura. As pessoas nem devem estar precisando, vou chegar lá com esse arroz. O que que será que, né?
Não faz o menor sentido. Mas se você é fiel no pouco, naquilo que Deus te pediu, Deus vai te colocando sobre o muito. Você tem que aprender a obedecer o que Ele está te pedindo antes de ter mais intimidade e responsabilidade. Na palavra nos diz, né? Jesus disse: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é um modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividimos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas para Ele, o amor estimula a nos obedecer imediatamente. Eu estava lendo aqui o que eu anotei, minha letra, gente. Quem conhece minha letra sabe. Amizade não é puxar saco, né? Não é ser passivo. Até recebi uma história engraçada essa semana que é sobre o tipo de você puxa saco. E tinha um rei muito arrogante que não aceitava que ninguém o contradizesse. E ele foi enganado por um alfaiate. E o alfaiate disse que ele ia construir a roupa mais linda, mas só os verdadeiros inteligentes conseguiria ver o tecido. E aí, quando o rei chega para experimentar a roupa, o alfaiate está lá balançando a roupa, mostrando para o rei, e na verdade não tinha nada na mão dele. E o rei está completamente nu. E o alfaiate, né, fingindo que tinha vestido a roupa, e os súditos dizendo: Você está belíssima, é a roupa mais linda que a gente já viu. E o rei faz um desfile, convoca toda a nação, e ele faz um desfile. E aí tem uma criança que grita: Meu Deus, o rei está nu. E na Bíblia fala, né, pra gente ser como criança. Gente, as crianças são extremamente sinceras, né? Teve um dia que o meu vizinho aqui, Gabriel, ele virou pra mim, eu tava toda arrumada, que eu ia sair, eu tinha uma reunião de negócios. E aí eu ia sair, e ele virou pra mim e falou assim: Isabela, por que você está bonita hoje? Eu achei tão engraçada a sinceridade dele. E as crianças, elas são sinceras, e Deus nos convida a ser como as crianças, né? Jesus disse que se a gente não fosse como os pequeninos, a gente não entraria no reino do céu. Então, sejam sinceros diante de Deus. E em várias ocasiões somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para eles espontaneamente. Elas podem passar desapercebidas para outras pessoas, mas Ele observa e considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem ocorrer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil, animar alguém, trazer o sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou a obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com idade de 30 anos ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: Este é o meu filho amado, estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: e lhes era obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Uau! É melhor você ajudar o próximo, é melhor você lavar a louça com o coração grato, sem reclamar, sem murmurar. É melhor você agradecer a Deus, é melhor você dar um sorriso pro próximo, animar as pessoas, do que às vezes pregar para 2 milhões de pessoas. É melhor você obedecer o tempo todo do que num único dia você fazer um ato extraordinário. Lembra-se que para você estar na frente de 2 milhões de pessoas na África, meu ministério é na África, eu sei que o Senhor me chamou para a África, maravilhoso, mas se você não prega para o seu vizinho, como é que você vai pregar na África? Lembra de José? José foi vendido como escravo.
Ele trabalhou na casa de Potifar, depois ele trabalhou dentro da prisão como preso, né? Mas o Senhor estava ali diante dele. Em todos os momentos, ele serviu a Deus e obedeceu a Deus. Quem foi fiel no pouco foi colocado sobre o muito. Não ache que você vai começar o seu ministério com muito se você não é fiel a Deus, não obedece a Deus dentro da sua casa, naquilo que Deus já te entregou para fazer, que é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua esposa, é cuidar do seu marido. Se você não cuida dos de dentro da sua casa, como você vai cuidar dos que estão de fora? Cuidado para você não perder os que estão na sua casa. Não seja uma pessoa dentro da igreja e outra dentro de casa. Então vamos lá, a gente aprendeu que nós precisamos conservar uma vida de oração, a gente precisa meditar na palavra do Senhor, a gente precisa ser sincero com Deus, no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa obedecer a Deus para que a gente seja amigo dele e a gente também precisa valorizar aquilo que Deus valoriza. E é isso que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Gente, isso aqui também é muito fácil da gente imaginar com um casal de namorados, né? O casalzinho ali tá namorando, vamos supor, a menina não gosta de futebol, nunca assistiu futebol, o pai dela não assistia, ela não ligava para isso. Começa a namorar um menino. O menino é apaixonado com futebol. O que que ela vai fazer? Ela vai aprender a gostar de futebol, vai se interessar pelo interesse daquela pessoa que ela ama. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente se interesse por aquilo que ele se interessa. Né? Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importará com o que é importante para Ele, mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais se alegrará com aquilo que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e o desejo dele era os seus desejos. Ele diz: O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês, é a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma. Ele diz: Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caiam sobre mim. Caem sobre mim. Isso é interessante, né? Essa semana mesmo eu estava vendo um grupo de política, essas coisas, e as pessoas, elas, até ateias, né? Falando mal de Deus e chamando Deus de Beelzebul, falando que Deus era o demônio. Gente, aquilo me doeu tanto, me fez tão mal que eu parei até de ler o grupo. Falei, não, eu não vou ler isso aqui, eu não vou ver o que estão dizendo, não me interessa, não quero saber. Porque me doeu falar assim, nossa, gente, vocês não podem chamar Jesus de Beelzebul, vocês não podem fazer isso. Vocês não têm noção de quem é Jesus, gente. Vocês não podem fazer uma coisa dessa. O que é mais importante para Deus é a redenção do seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte do seu filho. E a segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova às outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as outras pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam deles aos seus amigos. Gente, isso aqui é fato. Se o seu coração não dói quando você vê um perdido, uma pessoa perdida, uma pessoa que não conhece a Deus, você ainda não conheceu a Deus. Então, trabalhe para conhecer a Deus, se esforce para ser amigo de Deus e se interessar por aquilo que ele se interessa. Porque, gente, Deus diz na palavra dele: eu não queria que ninguém se perdesse, eu queria que todos os ímpios se convertessem, que todos fossem salvos. Mas, infelizmente ou felizmente, depende de nós. A gente precisa escolher ser salvo. Mas também diz na palavra: pregue a toda criatura. Pregue em tempo e em fora de tempo, principalmente quando vocês verem que é chegado os últimos dias. Pregue o tempo todo. Fala de Deus para os seus amigos. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de falar de Deus para os seus filhos. Mesmo que ele seja aquele adolescente que não quer mais ouvir a palavra do Senhor, não volta vazia. Você não vai agir com força. Você não vai agir com violência, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Mas fale, lance as sementes, conte para os seus filhos por que que você ama Jesus. Por que que você segue Jesus? Por que que você vai no culto? Por que que você lê a Bíblia? Fala para as pessoas aquilo que está queimando dentro do seu coração. E se você pensar agora, mas não tem nada queimando dentro do meu coração, volta. Volta para Deus.
Volta a orar, volta a ler a Bíblia. Ah, Isabela, mas eu não sei nem por onde começar. Estou há tantos anos afastado do caminho do Senhor. Eu mesmo desviei e agora estou aqui porque o meu filho está sendo problemático. Gente, volta para os caminhos do Senhor. Volta correndo. Volta correndo. Deus, ele está aqui, ele veio, ele já morreu na cruz do Calvário por você. Faz igual a gente quando era criança, botava o chinelo na mão para voltar para casa rápido quando o pai chamava no portão. Deus está no portão te chamando. Vem, vem correndo. Bota pregação, faça coisas práticas. Como que você pode se aproximar de Deus de forma prática? Lê a Bíblia, coloca pregação, escuta um devocional, escuta um louvor, faz jejum. Mata a sua carne. Escolha se afastar daquilo que Deus detesta, daquilo que Deus abomina. Se afasta do pecado. Se aproxima de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, ame ao Senhor. E fale desse amor pro próximo. Quando você estava apaixonado pela sua esposa, pelo seu esposo, tudo você falava. Nossa, porque fulano, porque ciclano. Deus é da mesma forma, gente. Fale de Deus com amor, com paixão, para as pessoas falarem assim, gente, mas que relacionamento é esse? Eu quero ter também. Seus filhos vão se espelhar em você. Se você quer que seu filho tenha um relacionamento com Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus do qual ele vê os frutos. Devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede, fome. Ele ansiava pelo Senhor, declarou. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Em outro salmo, ele diz: O teu amor para mim vale mais do que a própria vida. Isso me lembra Paulo. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, assim, se eu tô vivo, a minha vida é Cristo. Eu preciso de Cristo, eu falo sobre Cristo, eu quero ser como Cristo, eu prego para as pessoas Cristo, eu busco a Cristo. Viver é Cristo. Cristo é a minha vida. De fato, eu acordo pensando em Cristo, eu durmo pensando em Cristo. É igual quando você estava apaixonado, gente. Você acordava pensando na pessoa, você dormia pensando na pessoa, você falava daquela pessoa para todo mundo. Cristo é isso. Viver Cristo é isso. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por que que morrer é lucro? Porque se você morrer, querido, você está indo para os braços do Senhor. O que a gente aprendeu aqui até agora, essa vida é temporária. Isso aqui é um teste, isso aqui é um cargo de confiança que Deus está te moldando, te ensinando para você viver a eternidade com Ele. Se você vive Cristo na sua vida, morrer é lucro, porque lá de fato você vai estar do lado de Cristo. Tem coisa melhor pra gente que ama Jesus, não, gente. É chegar aos braços do Pai. Claro que a morte é dolorosa para os que ficam, né? Sempre que alguém que a gente ama parte, é doído, a gente sofre, porque a gente não quer perder ninguém, a gente foi criado para ser eterno. A gente não foi criado para enfrentar a morte. Mas depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem certeza da sua salvação, morrer é lucro e viver é Cristo. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por ele. Paulo foi um outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante que sua prioridade máxima, objeto de total concentração e o mais importante objetivo da sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica de Amplified Bible exprime toda a força da paixão de Paulo. Ele diz assim, a versão amplificada é uma versão que eu amo muito. Infelizmente, ela não tem em português, ainda só vi ela em inglês. Mas ela aumenta, ela coloca ali todo aquele significado daquela palavra, o que aquela palavra queria dizer de forma completa. Então, essa versão ela diz o seguinte: meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade.
A verdade é que você está tão perto de Deus enquanto você escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação, não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ela gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma como Deus nos sacode da letargia espiritual. Os nossos problemas não são punição, mas são um apelo de Deus amoroso para nos despertar. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para trazer de volta a comunhão com Ele. Aleluia! Né? Amém. Vamos profetizar isso sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das pessoas que a gente ama e que estão afastados de Deus, ou que ainda não deram a oportunidade de conhecer o Senhor, mas que o Senhor os sacudam e tragam de volta, que o Senhor não perde nenhum dos seus. Ele volta para buscar aquela ovelhinha perdida. Ore por essa pessoa, profetize ela. Profetize o retorno daquela pessoa aos caminhos do Senhor. Profetiza ao vale de ossos secos. Abra sua boca para ser boca de Deus, para ser bênção. Abra sua boca para dizer que essas pessoas encontrarão um caminho de volta ao Senhor. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Eu brinco com Deus, às vezes eu falo assim, Deus, eu quero passar pelo deserto, só para aquelas coisas que de fato eu preciso passar, não por desobediência. Então, assim, se eu precisar enfrentar um deserto, porque eu preciso moldar algo no meu caráter, porque o Senhor quer me ensinar algo, porque o Senhor quer me fortalecer, porque o Senhor quer me capacitar para algo que Ele precisa me usar lá na frente, amém. Glória a Deus. Aleluia. O deserto nos aproxima do Senhor. Mas por desobediência, não. Não quero ir para o deserto porque eu não obedeci. Gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, todos os dias eu digo, Deus, eu quero obedecer. Eu quero obedecer. Eu não quero desobedecer. Melhor obedecer do que sacrificar. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a obedecer, em nome de Jesus. É, comece a pedir a Deus que Ele reacenda essa paixão e continue pedindo até que você receba. Repita essa oração ao longo do dia, querido Jesus, mais que qualquer outra coisa, eu quero te conhecer intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Esse tem que ser o seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é o relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Pois você pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto você deseja estar. Gente, reflete para mim. Quando você perde a sua chave, quando você perde o seu celular, como que você se sente? Aflito, angustiado? Precisa achar, meu Deus, onde que tá, onde que tá, onde que tá? E se você perder um culto? Se você perdeu a oportunidade de orar? Se você acordou mais tarde e perdeu aquele seu momento de oração, como que você se sente? A coisa mais importante, o relacionamento mais importante da sua vida tem que ser Deus. Então, como que você se sente quando você não dedica tempo para ele? Quando você marca de encontrar com seu amigo para você passear, para fazer alguma outra coisa, e acontece um imprevisto e aquilo não te permite ir, aquilo te aborrece tanto quanto te aborrece perder um culto? Você escolhe quão perto de Deus você quer estar. E os seus filhos são um reflexo.
É aquela frase, clichê, todo mundo conhece. O exemplo arrasta. E é verdade. Aquela frasezinha que, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso é a maior mentira, o maior engano que você pode repetir para si mesmo e para os seus filhos. Os seus filhos vão fazer aquilo que você faz, ou eles vão querer estar bem longe daquilo que você faz. Então, se você vai na igreja, não vou poder me cansar de dizer isso. Se você vai na igreja e você é uma pessoa, chega em casa, você é outra, seus filhos não vão querer seguir o seu Deus. Eles não vão querer ir para a igreja. Eles não querem ser como você. Mas, se você ama a Deus acima de todas as coisas, se você obedece a Deus, se você é amigo de Deus, você procura com honestidade, sinceridade, ser igual a Cristo e seus filhos veem essa honestidade, eles sabem que você vai errar, que você vai errar. Mas se quando você erra, você pede perdão, você se arrepende, você muda o seu comportamento, você é uma pessoa que os seus filhos vão admirar. É isso que as pesquisas dizem. As pesquisas dizem que os filhos eles querem ser aprovados pelos pais, eles querem obedecer e eles querem estar próximo dos pais. Mas quando eles não têm um relacionamento com os pais, quando eles não se sentem amados pelos pais, aí que entra a rebelião, aí que entra a amizade errada, aí que entra o buscar lá fora o que ele não tem aqui dentro. Cuidado, irmão. Não dê brecha para Satanás. Não dê brecha para Satanás na vida dos seus filhos. Reforce com eles o seu amor por eles. Reforce com eles o perdão, o controle da ira. Trabalhe com os seus filhos serem amigos de Deus. Isso aqui que eu estou falando para você fazer na sua vida individual, de você orar, de você meditar, de você ser sincero, de você obedecer, de você procurar se importar por aquilo que Deus se importa, por você buscar a Deus acima de todas as coisas, você pode fazer isso com seus filhos também, num culto doméstico. Na hora que você está jantando, todo mundo na mesa, sem celular, nós vamos conversar, nós vamos ter relacionamento, nós vamos falar de Deus, nós vamos meditar num versículo, nós vamos fazer devocional junto. Se esforce para ser amigo de Deus e se esforce para ser referência na vida dos seus filhos. O exemplo arrasta. Pensando no seu propósito, tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo para memorizar. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Pergunta para meditar. Quais escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Então, de forma prática, pense aí o que que hoje consome o seu tempo e que te rouba da presença do Senhor. Então, é reclamação? Porque a reclamação nos afasta de Deus, ó. Não vou mais reclamar. Palavrão, palavrão não só te afasta de Deus, mas como atrai a presença do espírito do inferno para perto de você. Então, se eu fosse você, eu já riscava isso da lista logo de uma vez. Não fale palavrão dentro da sua casa. Não atrai a presença do inimigo para dentro do seu lar. Ouvir mais pregação, ouvir mais louvor, se esforçar mais para estar na presença de Deus, colocar alarmes, despertadores para poder orar, colocar lembretes para ler os versículos, baixar o aplicativo da Bíblia para você ler o versículo do dia, fazer devocionais, comprar um livro de devocional, fazer um devocional online. Tem devocional 0800, gente. Baixa o aplicativo aí, que de graça você tem devocional. Mas se você quiser, eu gosto mais do papel, compra um devocional. Tem para todos os gostos, formato, capa, tem de florzinha de leão, de cru, tem todos os formatos. Escolhe um. Diminuir tempo no Instagram, diminuir tempo na rede social, escolher melhor quais são os seriados, os tipos de filme que você está vendo, o que você pode fazer de forma prática hoje para se aproximar de Deus e para ser um exemplo melhor para os seus filhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.